Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí que está acompanhando mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua portuguesa. Amadinha, vamos aí liberar já a nossa agenda desta aula? Tá liberado então. Beleza. Olha, aula 31.1, termos acessórios da oração. Que são os termos acessórios? Amado, adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. E com convidado especial aqui para falar que é um termo independente é o vocativo. Esse vocativo se acha, vocês vão entender por que ele é independente. Ele é igual quando a gente faz aí 18 anos, tá livre, é independente, toca por conta. Só que não, esse vocativo ele toca sim, tá? Vamos entender depois que ele não tem nada a ver com a oração. Então, a habilidade da aula é reconhecer o emprego adequado de relações sintáticas, como a regência, a concordância e a colocação pronominal, considerando os diferentes níveis de linguagem, tá? Agora, vamos aí preparar para a nossa O texto, né? leitura do texto atual. Aí, muito bem. O nosso texto atual inicia assim. Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vindo a vós sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e nem chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto inverno começar até em abril. Na grande mesa de jantar, onde se esticava engomada uma toalha de xadrez vermelho, 2 xícaras e um bule, sob o abafador bordado, anunciava a ceia. Você não vem tomar o seu café com leite, Conceição? A moça ultimou a trança e levantou-se e pôs-se a cear, calada, abstraída. A velha ainda falou em alguma coisa, bebeu um gole de café e foi fumar no quarto. A benção, mãe Inácia! E Conceição, com o farol querosene pendendo do braço, passou diante do quarto da avó e entrou no seu ao fim do corredor. Beleza, então, essa foi aí a leitura, um trechinho, né, de uma história bem legal. E aí você, com certeza, se conseguiu acompanhar a leitura, viu? Tem que dar ênfase na pontuação. Percebeu que aí nós temos aí diálogo, né? Por quê? Porque foi um texto que veio exatamente pontuando isso, porque nós vamos trabalhar durante a aula sobre a utilização aí desses termos acessório em um enunciado. E também quando a gente fala enunciado, é na produção textual também, tá? Beleza. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Esse trecho aí que eu acabei de ler Eu sei que da obra de Raquel de Queiroz. Lavadinha sempre, né? Trazendo aí. É isso. Então, aquele aluno que queira já, né? Fazer a leitura, aproveitar essa obra é maravilhosa. Olha, não deu pra ninguém não, hein? Beleza. Então, vamos lá conhecer de quem é essa obra. Chegou o momento sobre o autor. Olha que belezura. Oh, meu Deus, dá vontade de dar um cheiro. Vamos lá. Raquel de Queiroz. Olha o ano, gente. Em 1910 nasce Raquel de Queiroz. E nos dá um adeuzinho em 2003. Quem foi Raquel de Queiroz? Uma escritora brasileira, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o prêmio Camões. Foi também jornalista, tradutora, teatróloga,
seu primeiro romance, o 15, ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. O romance Memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie para televisão. Ai, eu assisti, sabia? Você aí também ficou curioso sobre essa obra, essa minissérie? É muito legal. Então você pode também já, como opção, né, colocar aí na sua listinha, anota do lado e vai conhecer como é que essa obra foi produzida. E aí o perfil, né, dessa nossa querida Raquel, tá bom? Valeu! E agora vamos para o quê? A nossa árvore do conhecimento, porque está trazendo o tema da aula e vamos lá! Então, os termos acessórios da oração. O que vem a ser, amadinha? Esses termos acessórios. Estamos na nossa terceira aula, né, sobre sintaxe, e é claro que a gente já trabalhou a primeira aula falando sobre os termos essenciais, que é sujeito e o predicado. Trabalhamos aí com os termos integrantes. Aí agora vamos para os termos acessórios, tá? Agora o que vem a ser esses termos acessórios, né? Vamos deixar aí os objetos, né, que a gente trabalhou lá nos termos integrantes, tudo vinculado com o verbo, vinculado com o nome. Agora vamos para essa parte. Acessório. Amadinha, que acessório lindo! Eu sou a Márcia, professora Márcia, eu gosto de usar acessórios. A mesma coisa acontece com as orações. É aquilo, eu posso dar minha aulinha aqui, ó, tirando esse acessório. Oh, tá difícil? Opa, tirei. Tirou. Não deixo de ser a Márcia. Entendeu? Posso colocar. Assim acontece com termos acessórios da oração. Entendeu? Quer dizer que se retirar um acessório... Ele não vai deixar de ser oração, não, Amadinha. Não tá vai bom? alterar, não vai alterar mudar. nada, não vai sofrer mudança nenhuma. Tá bom? Mas fique ligadinho aí. E vamos lá, começando a nossa aula sobre os termos acessórios da oração. Segundo Segala, termos acessórios são os que desempenham na oração uma função secundária, qual seja a de caracterizar um ser, determinar o substantivo, exprimir algumas circunstâncias. Olha aí, Segala, amadinho. Vamos lá, então. Adjunto adnominal. Primeiro termo acessório. Essa função, anota aí, aluno da NASA. Adjunto adnominal. Olha só, adnominal. Lembra alguma coisa? Lembra o quê? Nome. Quando a gente fala nome em sintaxe, nós estamos nos referindo a quem? Substantivo, essa classe gramatical lá que a gente viu em morfologia, tá bom? Então, o adjunto adnominal é o termo que determina ou caracteriza um substantivo. E olha eu cá, né, no meu avatar, pensando, desejando o quê? Olha ali, que mansão, né, gente? É um sonho para qualquer um no mundo. Ai, eu quero muito, meu Deus, recebo. Mas vamos lá, o texto imagético para a gente aqui conceituar os exemplos. Letra A. Primeiramente, o adjunto adnominal pode ser representado por uma locução adjetiva. Quando fala em locução adjetiva, o aluno logo tem que ter em mente que essa locução, a sua construção vem para caracterizar do adjetivo. Isso. Função de qualificar, caracterizar um nome. Aqui, o amor da mãe é eterno. Achei um anel de ouro. Tinha uma memória de prodígio. Tá, beleza. Nesse primeiro momento, nós vimos aqui o quê? Exemplo de adjunto adnominal com uma locução adjetiva, tá? Locução adjetiva, lembrar sempre duas ou mais palavras, né? Lembra? Olha só, da mãe. Não temos duas palavras? Locução. Falou em locução, sempre você tem que lembrar desse detalhe, para não ficar perdido, né? Ah, será que isso aqui é uma preposição tal? Não, estamos falando de locução adjetiva. O que é adjetivo? Não é aquele termo, aquela palavra que qualifica, que dá aí as características? Então, nesse mesmo embalo, porém agora dentro da oração, não pode fazer confusão. Mas também o adjunto adnominal, ele pode ter, olha só, essa segunda situação, um pronome. E aí, nesse caso, vamos aqui a dois exemplos. Um dia comprarei aquela
bela casa. A casa aí da Purinha aí que ela tá pensando. Ai, meu Deus, vou ter que colocar assim, que é isso mesmo, um dia. Minha tia é francesa. Então, os pronomes aí, aquela e minha, olha só, é o adjunto adnominal. Por que que ele é adjunto adnominal? Porque ele tá junto ao nome. Junto. Quem é o nome? Casa. Quem é o nome da segunda? Tia. Então, junto ao nome. Então, adjunto adnominal. Beleza. Mas agora também esse adjunto adnominal como um artigo. Exatamente. O carro nos pertence. As lágrimas corriam abundantes. Lembrar sempre que o artigo, ele determina, né? Tá? E também, quando a gente utiliza o artigo definido, ele tá lá colocando a sua determinação. Mas também a gente tem aqueles indefinidos. Sempre lembrar isso. E nós temos aqui nesse momento, como acessório, um adjunto adnominal, eita, quase que não sai, tá? Também aí com um artigo. Tanto é que está determinando aqui, olha, o substantivo carro. Não é qualquer carro, né? É o carro, já está determinando. Lágrimas, não é qualquer lágrima, são as lágrimas. Então, o lágrimas. Lembrar disso, adjunto adnominal, como termo acessório, vem aí para determinar, beleza? Também como um adjunto, como um adjetivo, perdão. Como adjetivo não tem problema nenhum, vai naquele entendimento de qualificar, de caracterizar, né? O ser aqui, no caso, o substantivo. O bom aluno estuda sempre, né? E aí nós temos, o aluno estuda sempre. Cadê o acessório? Porque nós falamos no início, no exemplo com a nossa professora Márcia, sendo aí o nosso exemplo vivo. Se tira o acessório, não vai causar prejuízo no entendimento da oração. É o caso aqui, olha. O aluno estuda sempre. Ficou claro, ficou subentendido. Mas se nós temos um termo acessório e ele está lá disposto para a gente utilizá-lo, por que não? Vamos aqui colocar então o adjetivo bom. O bom aluno estuda sempre. Então ele veio aqui para auxiliar aí o substantivo aluno. Segundo exemplo. Ele sempre tira boas notas. O terceiro exemplo, na areia podemos fazer até castelos soberbos, onde abrigar o nosso íntimo sonho. Então, amadinhos, aqui ó, também, além numa oração, pode aparecer como adjunto adnominal, numa mesma oração, um artigo, um adjetivo, como apareceu no primeiro caso. O bom aluno estuda sempre. Beleza? Também no caso de numeral. Como fica isso na oração? Olha aí a função do adjunto na oração, só que sendo um numeral. Duas meninas saíram por aqui. Duas meninas, olha o nosso numeral. Casaram-se havia 3 semanas. Outro numeral aí presente também. Tranquilo aqui, né? Adjunto adnominal. Veio para auxiliar o nome. Esse nome, substantivo. Não esquecendo que ele sempre vai fazer a concordância com seu substantivo. Cuidado! O adjunto adnominal prende-se diretamente ao substantivo. Vamos aí com exemplos? As águas do rio corriam mansas. Mansas as águas do rio corriam. As águas do rio mansas corriam. Veja bem que está destaque o adjetivo mansas. Vamos ver aqui na outra. As mansas águas do rio me encantam. E aí? O que falou ainda há pouco? Que o adjunto adnominal vem bem próximo ao substantivo. Quem que é o adjunto adnominal? A primeiras ou a segunda? E aí, amadinho? Vamos lá? Ó, na primeira eu vou ter predicativo do sujeito. Ele está caracterizando o sujeito. Já na segunda, aí eu vou ter o adjunto adnominal, porque águas, olha aí, bem pertinho de mansas, ó. Então,
O adjunto está junto ao nome, junto ao substantivo. Lembrar que fica aí agarradinhos, né? São aí bem apaixonados um pelo outro, não se separam. Então agora, como toda regra tem a sua exceção, não podemos misturar, não podemos confundir. Vamos aqui ver a diferença entre o adjunto adnominal e complemento nominal. Não é a mesma coisa? Não, né? Chegou a hora de ver essa diferença. Olha lá. E o nosso sinal aqui, tranquilo, para você não esquecer que são totalmente diferentes. Vamos ver como é? Adjunto adnominal. Ele acompanha qualquer tipo de substantivo. Só acompanha? Tá, ele acompanha para indicar o agente da ação. Beleza? Então, essa é a função aí do adjunto adnominal na oração. Acompanha o substantivo e indica aí o agente de uma ação. Beleza. Já o complemento nominal. O complemento nominal tem outra função. Veja aí. Ele acompanha o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Indica alvo de uma ação e só pode ser substantivo abstrato. Tá vendo só? Diferente? Tá. Essas informações não cabem para adjunto adnominal. Então, foca nisso, faça aí seu esqueminha básico, tá? Porque você tem que dominar isso, não pode misturar, beleza? Olha o momento da análise sintática. Chegou a hora, né? Chegou a hora, vamos lá. Primeiro exemplo, vamos colocar aqui número 1. João foi favorável ao acusado. Beleza. E aí, então, nós temos o quê? Nós temos aí um exemplo sobre o nosso, a diferença, né? Que a gente falou ainda agora de adjunto e de complemento. Vamos ver aí como funciona. João discursou favoravelmente ao projeto. Quando a locução adjetiva vem ligada ao substantivo, pode ter sentido diferente. Como assim, amadinha? Falou em locução, aquelas Olha duas só. palavrinhas, né, caminhando juntinhas lá. Quando elas vêm o que ligada, atenção aí na explicação. A crítica do técnico foi dura. Olha só, a crítica do técnico está no sentido ativo. Então, ele é adjunto adnominal. A crítica ao técnico foi dura. Está no sentido quê? Passivo. Complemento nominal. Viu a diferença? Se for sentido ativo, ó, adjunto adnominal. Se for no sentido passivo, recebendo, amadinho, recebendo a ação, vai ser o quê? Ó, passivo vai ser complemento nominal. Legal. Adjunto adverbial. Vamos conversar sobre quem? O verbo, né? Tá? Essas dicas básicas você pode ir tomando nota aí, tá? Vamos ver então o adjunto adverbial. É o termo que indica uma circunstância, modificando o sentido de um verbo, do advérbio ou de um adjetivo. Olha só quantas situações o adjunto adverbial vem modificar, né? 3 situações. Vamos lá então ao exemplo. Primeiro, as tartarugas andavam devagar. Esse devagar aí está modificando o sentido do verbo andar. Por exemplo, o senhor coloca aí, as tartarugas andavam. Pronto! Já passou a informação. Esse devagar vai embelezar mais, vai dizer o modo que ela andava, vai indicar a circunstância. Que circunstância é essa? Circunstância de modo. Se a função dos acessórios, né, não vai ter problema nenhum em alterar o sentido do verbo, então não custa nada utilizá-los e também retirá-los quando necessário, né? Não vai dar prejuízo nenhum. Segundo exemplo. O time jogou muito mal. Olha só, se eu coloco aqui, o time jogou mal, ok. Para intensificar que o jogo foi ruim, ele vai... O time jogou muito. Olha só, intensidade.
mal. O modo, a maneira que ele jogou. E o terceiro exemplo. Seu projeto é muito interessante. Ó, muito interessante. Tá modificando quem? Interessante é adjetivo, amadinhos. Ó, tá caracterizando. Caracterizando quem? O projeto. Então, aqui, ó, interessante é o adjetivo. Então, aqui o advérbio tá modificando o adjetivo. Aqui. Ali, no segundo exemplo, tá modificando o advérbio. Beleza? E no primeiro, tá modificando o quê? O próprio verbo. Tá bom? Beleza? Continuando aqui, amado. Agora, Chegou. quem que chega aqui? O aposto. O aposto. Qual é a função do aposto dentro de uma oração? Vamos lá. E olha que isso chove no Enem, chove em concurso, chove nos exercícios mediação tecnológica. Vamos lá. É O um aposto- termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica ou um outro ser. Tá vendo? Do termo da oração, amadinho. Olha só a função. Vamos novamente. Então, o aposto, a função dele numa oração, primeiramente, o aposto ele funciona para explicar. O aposto também, numa oração, ele vem para esclarecer, para discriminar ou para identificar. Viu quantas utilidades esse aposto tem? Beleza. Então, vamos ver um exemplo aqui, classificando já o aposto na sua subclassificação, né? A sua função na oração. Essa é a palavra certa. Primeiro exemplo. Doutora Ana, presta atenção, tem várias doutora Ana. A melhor nutricionista da cidade foi homenageada essa semana. Bem, nós temos aqui em negrito, percebam aí, eu vou agora sublinhar, a melhor nutricionista da cidade. Isto está entre vírgulas, tá vendo aqui a pontuação? Beleza. Esta construção, né, essa estrutura aí oracional, é um aposto. Evidente que é um aposto. Agora, você precisa compreender essa função contextualizada. Tá, a melhor nutricionista da cidade. Nós colocamos aqui isso na oração para o quê? Para explicar, para esclarecer, para discriminar, para identificar quem? Ana. Né? Doutora Ana. Poderia dizer, doutora Ana foi homenageada essa semana. Você entendeu aí? Você que está acompanhando essa aula? Entendeu? Entendeu. Mas nós temos os termos acessórios, né? E o aposto vem para isso. Eu quero melhorar, né? Esse enunciado. Então, eu vou usar um aposto. Explicando, doutora Ana, vírgula, a melhor nutricionista da cidade foi homenageada essa semana, tá? Então, é nesse sentido que o aposto funciona na oração. E se a gente retirar, não vai dar prejuízo nenhum. Vamos ao exemplo 2. João, o motorista, esteve aqui. Olha só. O padre César está começando a missa. Só quero uma coisa: sorvete. Então, aqui, observe bem que o aposto, né, vai esclarecer, vai discriminar, vai identificar um outro termo da oração. E a pontuação, né, é importante, também vem com 2 pontos, tá? E às vezes ele pode aparecer sem pontuação, Sem tá? pontuação. Quando ele estiver especificando. Beleza, então agora sim, 1 a 1, vamos aos tipos de apostos. Apostos. Vamos lá. Número 1, aposto enumerativo. Vamos ao exemplo. Sua mochila tinha muitas coisas como um livro, um caderno, estojo, blusa de frio, carteira, chave, notebook. Observaram que nós temos vários objetos dentro dessa mochila? Então, quando a gente constrói e produz um enunciado dessa maneira, enumerando, né? Você está utilizando aí o aposto enumerativo. Vamos aí para o segundo, aposto explicativo. A matemática, a ciência exata que lida com números, parece ser
o curso perfeito para você, além de língua portuguesa. Aí já é por conta da professora Amadinha, né? Beleza, concordo também, tá? Mas vamos lá. Falando de aposto explicativo, né? A matemática parece ser o curso perfeito para você. Beleza. Mas aí, né, veio para fazer o quê? Um esclarecimento sobre a matemática. A matemática, vírgula, ciência exata que lida com números, né? Parece ser o curso perfeito para você. Então, veio explicar, né, essa matemática. Temos também aposto distributivo. Tinha 2 amigos, este mais alto, aquele mais baixo. Pronto, distribuiu aí esses amigos, tá? Comparativo, o menino que parece um porco comia sem parar. Pela fé, é só uma comparação. Temos aposto para fazer isso, tá? Então também... Resumidor, pratos, louças, o cedilha aí, talheres, panelas, tudo isso, ó, para resumir, ó, deve ser lavado e guardado. Especificativo, o escritor Machado de Assis escreveu grandes obras. E aqui você vê que está sem a pontuação, né? Sem a vírgula. Mas, porque se retirar Machado de Assis, vai compreender aí o sentido do enunciado? Sim, mas o escritor escreveu grandes obras. Quantos escritores nós temos? E para deixar bem entendido, né, especificar qual é esse escritor. Machado de Assis. Beleza? Pronto, chegamos no vocativo. O vocativo é aquele termo acessório que ele se acha. Ele é independente, ele funciona sozinho dentro da oração. Se você tirar ou não, ele também vai ficar ali, só que ele não faz parte, né, exatamente dentro da construção sintática de um enunciado, vamos nem do dizer assim. sujeito, Não. nem da parte do predicado. Ele é livre, Amadinho. Qual é a segunda gramática? Ele não é termos acessórios, entendeu? Ele Mas não faz parte. Alguns, tá bom? né, alguns, a gente está aqui baseado, né, no entendimento de que nós teríamos que colocá-lo como, né, aqui acessório, porque se a gente colocasse como termo essencial, Também né, não dá. Não dá. Então, Integrante. ele é por isso que a gente tem que falar assim, o termo independente. Isso. É o termo que serve para atrair a atenção do interlocutor para aquilo que se vai dizer. Olha aí, para atrair a atenção. Vai ser o chamamento. Olha aqui no exemplo. Ontem pela manhã, Marcos, vi você na feira. Olha aí. Tá aí, ó, o vocativo Marcos. Entre vírgulas, tá? Aqui a pontuação, importante, tá? Segundo exemplo. Brasileiros e brasileiras, façamos tudo pela pátria. Quem que eu tô fazendo o chamamento? Para os brasileiros e brasileiras. Próximo exemplo. Vocês por aqui, meninos. Olha o vocativo no final da estrutura, no final da oração. Aí você vai perceber que ele pode vir no início, no meio ou no fim da frase. Sempre, ó, é o chamamento. Quer chamar a atenção de quem? Usa o vocativo. Márcia, agora temos o quê? Olha aí, ó. Amadinhos, preste atenção. Ok, olha lá, o recadinho desta aula, com muito carinho, vamos lá. Vocativo, termo independente da oração, que indica o chamamento ou a invocação de uma pessoa ou um ser. Beleza? Opa! Pela fé, nem terminei de escrever. Olha só, aqui é as alegrias, minha querida, estão sempre ao nosso redor. O vocativo no meio da oração. Não fale tão alto, Rita. Vocativo no final da oração. Pessoal, vamos para a festa? Vocativo no início da oração. Pai, preciso de dinheiro para viajar.
também no início da oração. Eu também quero dinheiro. Então, amadinho, aqui para mostrar para você que o vocativo é um termo independente, ele é um chamamento. Belezinha? Importante a vírgula, tá? Não vamos esquecer. E agora, nós vamos aqui aos exemplos. João, volte já. O que aconteceu nesse exemplo aqui no vocativo? Não temos a vírgula. Nós temos o quê? Uma exclamação, que também não muda a situação. É um vocativo. João, volte já aqui, tá? Maria, aqui sim a vírgula. Preciso falar com você. Mamãe, a senhora já acordou? Olha, interrogação, mas também é vocativo. Ó céus, quando vos alcançarei? Também aqui vocativo, porém com a vírgula. Muito bem. O vocativo ele pode ser formado, vamos aí, primeiro, por um Substantivo geralmente substantivo é um substantivo? próprio. Vamos lá, falou em próprio, é nome de pessoa, lugar, estabelecimento, né? E sempre letra maiúscula. Lúcia, compareça ao setor de embarque. Vai cair uma máscara sobre sua Adjuntos cabeça. adnominais, artigos, adjetivos e pronomes. Como assim, amadinha? Venha, minha querida. Nós vamos voltar para casa. Ok, o vocativo aqui no meio. Um pronome reto de segunda pessoa. Ei, você deixou cair sua carteira. Opa! Vamos devolvê-la. Beleza? Agora, o aposto. Vamos aí à nossa última cartela desta aula e vamos deixar para você, eu nem vou passar a caneta para deixar bem aí claro essa informação. Vamos encerrar com a distinção entre vocativo e aposto. Porque se você achou que era a mesma coisa, não. Tá completamente equivocado. Então, vocativo é uma coisa e aposto é outra, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o vocativo. Não mantém relação sintática com outro termo da oração. Crianças, vamos entrar? Aí é vocativo. Isso não esqueça. Chamamento. O aposto mantém a relação sintática com outro termo da oração. A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. Então, olha, a vida de Moisés é o sujeito e o aposto, grande profeta, está relacionado com o sujeito. Belezinha? Então, mantém relação. E o vocativo não mantém relação com nenhum termo da oração. Muito fácil. Legal? Tranquilo? Então, assim, para encerrar esta aula, chegou o seu momento de trabalhar, porque é a hora do produzindo gênero. Muito bem, vamos lá. Então, trabalhando gênero, você aí, aluno da NASA, né, vai aí se debruçar para produzir uma entrevista. Esse gênero textual bem legal. Então, a entrevista, ela tem a função de conduzir uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas. Beleza. O entrevistador, né, e o entrevistado. Essas são os dois aí, as duas figuras aí desse diálogo. Qual é a característica da entrevista? Texto informativo ou opinativos. Presença do entrevistador e do entrevistado, você e alguém que você vai escolher para entrevistar. Linguagem dialógica e oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla da linguagem formal e informal. Belezinha? Você escolhe a pessoa. Então, vamos aqui passo a passo para a sua produção. Produzir uma entrevista com um profissional de uma área. Beleza, uma sugestão aqui. Pode ser um diretor da escola, pode ser um professor, um cozinheiro, um carteiro, um pescador, um motorista, um mecânico, um atleta, um pastor. Não, pode ser sua professora, pode ser, né, seu tio, sua tia, que seja aí uma profissional.
passo a passo. Primeiro, o que que o nosso estudante precisa aí seguir, Amadinha, para produzir? Redigir as perguntas. Redigir as perguntas é o quê? Você vai criar pergunta. Antes de fazer a pergunta, se você quer conversar com o diretor, pesquisa algo sobre ele, aí depois começa a formular a sua pergunta. Depois, Vai testá-la, muito bem. fazer com que o entrevistador sinta-se bem confortável, arrisque para não ficar assim tímido. Cuidado com as perguntas, tá bom, Amadinho? Seguir as características citadas do gênero entrevista. Esqueceu? Volta lá nas características, tá? Então, lembrando que antes de construir o seu texto, você observar a estrutura, né, da produção textual aí dessa entrevista. Escolher um tema, elaborar o seu roteiro bem direitinho, dar um título para a sua entrevista e também depois fazer aquela revisão, né, textual, se tá ok lá, usando direitinho as orações aí, com tudo que você aprendeu. Elabore questões, ou seja, elabore as suas perguntas bem direitinho. Pronto, então, esse aí é o seu Trabalhando Gênero, legal. E eu já estou curiosa para ver como é que vai ser essa entrevista. Quem será que vai ser entrevistado, hein? Você tá, Marcinha? Eu topo. Muito bem. Quer entrevistar a professora Amadinha? Faz aí uma videochamada. Ó, a ideia é sua. Valeu, então. Assim. A gente encerra a nossa aula e até a nossa revisão. Valeu, até a revisão.